Olá, amigos e amigas aqui do nosso canal textual. Elaboramos essa nova atividade é, sobre o despertar da consciência, né? A educação ambiental, que não deve ficar restrita, embora seja um local, digamos assim, um local de grande importância da propagação, a escola. Esta tem o dever de conscientizar aqueles que lá convivem no seu dia a dia, mas também precisa ser impulsionada por todos nós, pela sociedade, pelos governantes, pela sociedade de um modo geral. Então, aqui o que propomos nessa atividade, através de alguns conceitos, algumas pesquisas, né, procuramos elaborar esse trabalho para que a consciência ambiental seja despertada em cada um de nós. Desde já, agradeço a todos, né, por estar conosco, tanto esse ano de 2023, né, que passou, e graças a Deus continuaremos até. É um trabalho sem, digamos, sem pressa, porque é um trabalho de pesquisa, porque todos nós aprendemos. Eu aprendo nas minhas pesquisas e espero passar um pouco também para todos. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês. Animais domésticos, né, são aqueles que o próprio nome já diz, a convivência doméstica. Animais da vida selvagem merecem viver na sua dignidade, no seu ambiente natural, certo? Então, aquela criação de pássaros em gaiolas, tudo isso, além de ser um crime ambiental, também, digamos, é um crime da consciência. Então, se a pessoa deseja ouvir o canto dos pássaros, plante árvores, porque as árvores, elas são as casas dos pássaros. Na nossa residência, é bom deixarmos uma parte sem concretamento, porque nas grandes cidades, as enchentes, muitas vezes elas demoram a escorrer, porque o concretamento tem sido uma realidade somente nas grandes cidades. Então vamos tomar partido, primeiramente, das nossas casas. Deixa uma parte da sua residência para que possa plantar uma árvore, deixar uma parte em terra firme, para que a chuva possa ser absorvida e não ocorrer essa situação que observamos na mídia das enchentes, esse concretamento total das cidades. Então aproveite uma parte da sua residência, na frente ou no fundo, lá no quintal, e plante uma árvore. Se não der para plantar de grande porte, mas de médio porte pelo menos. E assim também você estará contribuindo para o meio ambiente. Com certeza já ouvimos falar que em tal lugar há um esgoto a céu aberto. A expressão popular para dizer que não há uma rede sanitária disponível. Isso é um grande problema porque os resíduos residenciais ou provenientes de empresas são lançados na natureza sem o devido tratamento. Há sistemas de esgotamento que para escorrer as águas pluviais, ou seja, aquelas provenientes das chuvas, e que não são destinadas ao esgoto das residências ou estabelecimentos empresariais. Então, os componentes, né, provenientes da água de banho, lavagem de roupa, dos excrementos humanos, como fezes e urina, tem que ser através da captação da rede de esgotamento sanitário. E essa rede é que dá o destino para ele. Então é diferente da rede pluvial, né? Por isso que é chamado de esgotamento sanitário. A principal característica, né, desse sistema é que ele recolhe basicamente os elementos líquidos, ou seja, são transformados em líquidos através da diluição, como as fezes, por exemplo. Razão pela qual restos de alimentos, óleos de cozinha, não devem ser, digamos, papel, eles não devem ser colocados
na rede de esgotamento sanitário, né? Porque para que não ocorra entupimentos na rede que vai gerar um problema para que a empresa venha desentupir. Então, o melhor é evitar. Enfim, o esgoto recolhido, né, das residências, ele passa por um processo de tratamento. E após esse evento, o produto líquido final é devolvido à natureza, reduzindo drasticamente os resíduos poluentes do meio ambiente e proporcionando às pessoas uma melhor qualidade de vida. Então, como seria excelente se o poder público ou a iniciativa privada investissem maciçamente na ampliação do esgotamento sanitário, principalmente nos grandes centros, ou seja, os centros urbanos, grandes áreas populacionais, porque seria um aliado vital para todos, né? Tanto os humanos, animais e vegetais, os rios, os mares, as marés. Há um problema atualmente na expansão da rede de esgoto por causa do repasse na tarifa de água. Onde existem cidades que o valor da taxa de esgoto pode chegar a 80% da fatura. Assim sendo, se um indivíduo que paga R$ 100 na sua fatura de água, e com a taxa de esgoto ele passa a pagar 180. É claro que o custo-benefício, né? O benefício é muito maior que o custo, porque favorece a vida em seus diversos níveis. Mas existe o lado social, então acredito que o poder público deveria também rever esse caso para que todos tivessem acesso. Outro fator importante em relação ao esgotamento sanitário é que as impurezas maiores, após o processo de filtração, elas podem ser utilizadas para a fabricação de adubo ou para a geração de energia. O esgoto tratado devolve ao meio ambiente o resultado final, que é o líquido resultante da ação do tratamento, né, com uma eficiência despoluidora que alcança em torno de 95%. Ainda mais indústrias podem utilizar esse líquido final para reutilização em suas atividades, né? Embora seja preciso adicionar um avançado mecanismo de tratamento, ou seja, algo a mais, para que possa reutilizar. Portanto, nunca esqueçamos de que não devemos colocar nenhum tipo de lixo, papel, restos de comida, pelos, né? Para não ocasionar o entupimento da rede. Então, com essas informações, declaramos que implantar a rede de esgotamento sanitário precisa ser uma política pública urgente dos governantes para que o meio ambiente e a saúde de todos sejam preservados. A energia é o fator que gera o movimento e precisamos dela para movimentar o mundo. No entanto, a geração desse elemento impulsionador depende da busca, da captação nos meios naturais disponíveis. Há os chamados combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. São assim denominados porque são originários da decomposição de organismos mortos, soterrados lá no solo, no subsolo, ao longo de muito tempo. Esses combustíveis produzem energia para a indústria automobilística, por exemplo, assim também no o gás de cozinha, né, que é tão importante, além de outras aplicações. Porém, eles produzem altas taxas de carbono e com isso o seu uso em larga escala mundial tem provocado o que chamamos do aquecimento global, causando pânico na comunidade científica e a população mundial tem sentido na pele, né? Literalmente, com todo esse aquecimento que o mundo está passando. As nações, nas suas reuniões, nos seus acordos internacionais, têm procurado colocar na pauta a redução do consumo dessas matrizes energéticas. Mas, infelizmente, os resultados obtidos até agora não estão vendo assim um efeito satisfatório como deveria ser. Agora que todos conhecem a necessidade de se produzir energia, bom, mas é necessário buscar aqui outras alternativas, menos traumáticas, né? Por isso surgiram que os estudos da aplicação de novas fontes de energia para reduzir a dependência
dessa energia que já estamos acostumados e que tem provocado essa situação lamentável. Vamos falar agora um pouco sobre o carbono. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 2148/15, né? Ele trata o que? Sobre as emissões de gases de efeito estufa, né? Que o caso é o carbono. O Brasil, entre outros países do mundo, também é um grande poluidor, um grande emissor desse gás na atmosfera terrestre. Isso significa que nosso país também contribui negativamente para o aumento da temperatura, todo esse calor que vivenciamos, o aquecimento global. Trata-se dessa grande emissão de carbono na atmosfera. O fato, isso é provado nos dias atuais. Curiosamente, o gás carbônico também ele é importante para o meio ambiente, uma vez que as plantas, através da fotossíntese, absorvem esse gás e o transformam em oxigênio, né? Também em relação ao efeito estufa, ele tem seu lado positivo para manter a temperatura terrestre de forma moderada e que floresça o ciclo da vida. Entretanto, o problema está na produção extrema desse gás pelas indústrias, que eleva o nível de calor para índices preocupantes ou alarmantes. O desmatamento também é um inimigo causador desse evento. Por isso, deixar permanecer intactas as florestas, também realizar o reflorestamento de áreas já desmatadas, é primordial, né? Para equilibrar a temperatura terrestre. A partir agora dessa parte, colocamos na pauta alguns tipos de energia para fazermos o leitor, o ouvinte, fazer uma análise, né? Vamos, primeiramente, eu vou falar aqui sobre a energia hidrelétrica. A energia originária da água, né, é considerada renovável, ou seja, ela é gerada através de uma complexa estrutura, a qual trabalha a partir da força da água. É uma fonte energética considerada de baixo custo em relação ao benefício que proporciona. Mas a instalação de suas usinas ela provoca alterações na natureza, principalmente nos rios onde são instaladas, bem como causa impactos sociais, ou seja, ela altera a vida das pessoas onde estão localizadas porque ela toma aquele espaço e ocorre esse deslocamento, muitas vezes até de pequenas cidades. A energia hidrelétrica também é considerada uma energia limpa, principalmente quando comparada com as termoelétricas, as quais utilizam o carvão mineral para o seu funcionamento. Vamos falar agora sobre uma energia, digamos, que atualmente procura-se não se recomendar mais a instalação dessas usinas, né? E embora a energia nuclear seja considerada pouco poluente, em se tratando de lançamentos, né, na atmosfera, e também tem a sua facilidade de instalação em áreas isoladas, longe das habitações humanas, ela tem também um índice muito satisfatório de produtividade. Então, a produtividade da energia nuclear é muito grande na usina. Mas também muitos são os que posicionam contra, por causa da produção de lixo nuclear. Ou seja, ela não tem aquele fator de lançar na atmosfera, digamos, o carbono, né? Mas ela tem esse grande problema de acumular o lixo nuclear, que eles são guardados em contêineres, e muitas vezes o destino desse lixo, para onde vai? Um lixo radioativo, perigoso, né? É pelo uso do que? Do urânio, que também é um metal, o urânio ele é esgotável, está lá na natureza. Então ela, a partir entre o que é bom e o que é ruim, acredito que o fator negativo dessa energia ele é maior. Também tem um risco elevado de acidentes. E seu uso, né,
Também ela utiliza muita água para o seu funcionamento. Por exemplo, vamos nos lembrar dos acidentes nucleares de Chernobyl, na Ucrânia, e de Fukushima, no Japão. Diante das relações a favor e contra, a segunda opção tem ganhado sua força nas decisões das nações. Antes de falarmos sobre o biodiesel, vamos falar sobre o óleo diesel, que foi, no caso, um antecessor do biodiesel. O biodiesel já é um novo combustível criado a partir do primeiro, né? Então, o engenheiro mecânico, o inventor do motor diesel, né, foi o Rudolf Diesel. A invenção dele levou o nome dele também. Ele possuía dupla cidadania, tanto a francesa quanto a alemã, né? Então, com o passar do tempo, a sua aplicação foi diversificada para diversos usos, né? Começou com os automóveis, depois foi para caminhões, navios, máquinas agrícolas. No entanto, o óleo diesel ele é um emissor muito de enxofre na atmosfera, um grande emissor de enxofre na atmosfera. Então procurou, através de leis, restringir o seu uso, passando a usar apenas para máquinas mais pesadas, justamente para reduzir o impacto, né? O impacto poluidor através da redução da quantidade de emissão de enxofre na atmosfera. Passar dessas fontes iniciais, trataremos agora sobre o biodiesel, né? Como dizer, é um novo combustível criado a partir da ideia do diesel. Só mudou, no caso, a matéria-prima. Quando o diesel era originário lá do chamado combustível fóssil do petróleo, o biodiesel ele veio foi uma criação a partir de vegetais, certo? Então ele também tem esse poder de ser biodegradável. Ele se decompõe mais rápido na natureza, se comparado aos outros, né? Então essas matérias-primas, chamadas de renováveis, os vegetais, contribuiu, né, através das pesquisas para a elaboração desse combustível, né? Inclusive a sua aplicação, já na geração de energia elétrica, já é uma realidade, impulsionando também, por que não dizer, a economia, né, de regiões e também do Brasil, dando a sua contribuição para gerar emprego e renda na agricultura, lá na parte do agronegócio. Vamos falar agora sobre a energia solar. A humanidade, ao longo da sua história, sempre utilizou a energia proveniente dessa estrela para aquecimento e iluminação, bem como as plantas que utilizam, né, para alimentação através da fotossíntese. Quando se trata de seu uso como fator gerador de eletricidade, é algo ainda muito atual, e seu potencial de uso ainda não é uma plena realidade, mas que devemos aumentar os investimentos com a finalidade para que reduzamos o uso de energia que tenha muitos poluentes ou energias degradantes, né, do meio ambiente. Então, o custo inicial para a implantação desse sistema ainda não é muito acessível para a grande parte da população, principalmente a brasileira de países mais pobres no nível mundial. Mas devido aos benefícios que ela proporciona, seria ideal um financiamento público ou mesmo privado para garantir esse tão importante mecanismo gerador de energia limpa, a partir do Sol. Para sobreviver, humanos, plantas e animais necessitam de água. Em se tratando dos seres humanos, a demanda por água potável é imensa. Para garantir esse líquido precioso, é preciso esforços das nações para preservar seus rios, as nascentes, né? E também ele tem uma grande rede assim, de distribuição igualitária para todas as camadas da população. Nos países chamados de terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, ou indo mais um pouquinho mais adiante, os países em desenvolvimento,
A situação é dramática pela falta de investimentos nessa área tão importante para a vida. É válida, na prática pedagógica escolar, a inclusão sobre esse tema, atuando criticamente sobre o que cada um tem o dever de fazer, né? Ou seja, tanto a sociedade quanto o poder público, né? Promover o debate sobre como estão os recursos hídricos de sua região, quais os níveis de poluição, se há medidas preventivas ou reparadoras, né, da poluição nos rios, nas águas do nosso estado, da nossa cidade. Estudos realizados comprovam que a escassez de água potável no mundo é uma realidade, onde cerca de mais de 1 bilhão de pessoas sofrem com esse problema, provocando mortes, né, por doenças decorrentes de consumo de água de má procedência. A água potável, em sua maior parte, vem dos lençóis freáticos, ou seja, lá do subsolo. Por isso, é preciso combater, né, os depósitos de lixo, chamados lixões, irregulares e inadequados, os quais infiltram suas substâncias nocivas nas camadas profundas inferiores da terra. Use a água, né, com responsabilidade. Não desperdice esse, digamos, esse líquido tão precioso. Senão, em um tempo não muito longe, poderemos, né, estar inseridos nas estatísticas da falta de acesso a esse ouro incolor. O desenvolvimento econômico de um país precisa estar conectado com o respeito ao meio ambiente. A exploração desordenada dos recursos naturais provoca a degradação e a consequente extinção dos materiais, dos recursos disponíveis no planeta. E o lucro obtido a qualquer custo pode ser um fator crucial para a destruição do nosso lar espacial no qual vivemos. A sustentabilidade social consiste em promover o justo acesso aos benefícios naturais para todos. Observamos isso, por exemplo, pela falta de uma política pública de moradia. Muitas famílias vão abrigar-se às margens de rios ou marés, causando a degradação de um local onde seria um provedor de sua alimentação, pelos despejos de esgotos domésticos não tratados. Um dado preocupante no tocante a essa questão de moradia é o crescimento populacional desordenado, o que faz com que deslocar grande número de pessoas para áreas de impacto socioambientais. Vários acordos a nível mundial foram assinados ao longo do tempo, apesar das queixas do não cumprimento integral desses eventos, os quais são considerados passos largos, né, na união das nações para finalmente concretizar uma política ambiental de forma mundial. Mas é primordial, antes de tudo, que cada país organize a sua casa. Cada estado, cada município tem a sua política ambiental, que alcance também o âmbito educacional. Foi com esse intuito que a Lei 9.795, barra 99, acabou sendo elaborada. Muitos foram envolvidos para congregar, né, os membros do Congresso Nacional para conseguir os votos necessários. Com isso, instrumentos legais para trabalhar na consciência, né, de cada pessoa, e tornando-se todos o quê? Ambientalistas. Todos nós devemos ser ambientalistas. Construir valores sociais, habilidades para agir em cada situação, dotar o indivíduo de atitude, que é o pilar para a ação, resultando em uma melhor qualidade de vida. O envolvimento das comunidades
é essencial para o avanço desse projeto, seja a escola, associações de moradores, governos, parlamentos municipais e estaduais e o Congresso Nacional, que é uma somação de forças, né? Para não ficarmos apenas na intenção, ou como se diz popularmente, para não ficar no papel, partir para a ação, a concretização. O papel da imprensa, seja através do rádio, a televisão e outros meios disponíveis, colaborarão para alcançar a dimensão propagativa que a situação requer, gerando estímulos para desenvolver nas pessoas uma consciência crítica e reflexiva sobre como o meio ambiente está sendo tratado, se está sendo respeitado. Lá no tema da reciclagem, já falamos sobre o plástico e o valor dele para a reciclagem, embora seja nocivo para o meio ambiente, mas já que estamos convivendo com ele, é preciso fazer a reciclagem desse produto a contento. No entanto, aqui destinaremos alguns comentários mais aprofundados. O uso de materiais plásticos faz parte da vida humana há muitas décadas. Na época que ele foi inventado, foi uma grande revolução no ramo de embalagens, trazendo certo benefício, como também o conforto e higiene, né, para a humanidade. O que foi e ainda é de grande utilidade. No entanto, tornou-se um grande problema. É por causa do quê? Do alarme que tem sido feito pela comunidade científica, né? Os estudiosos ambientalistas, porque a produção em larga escala desse material tem afetado principalmente a vida marinha, alcançando não só a superfície, mas também as águas profundas, sendo o Brasil, no contexto mundial, produtor de 325 mil toneladas, né, por ano de lixo plástico nas suas águas, na sua parte marítima, né, contribuindo assim com o resto do mundo de maneira negativa, proporcionando, né, um desastre ambiental para os animais que vivem nesse ambiente e, consequentemente, também para a humanidade. Na contramão da reciclagem, há uma grande quantidade de plásticos, os quais não são aproveitados no mercado da reciclagem, como as sacolas plásticas usadas nos supermercados, os copos descartáveis, razão pela qual é urgentemente necessário diminuir ou procurar outra alternativa para não produzir e também não haver mais o uso destes. Estudos também alertam para o consumo humano, né, dos resíduos plásticos, através da ingestão da água e de alimentos provenientes da vida marinha. Mas acredita-se que há um caminho possível. O plástico ele pode ser produzido a partir de outros materiais chamados biodegradáveis, ou seja, que, que podem ser decompostos mais rapidamente pela natureza. Seria isso um alento a essa problemática. Não deve ser, porém, uma razão para não reduzir a produção e o uso deste material que tem seu lado positivo e mais ainda também o seu lado negativo para a natureza e para a humanidade em geral. O impacto que a consciência traz para a realização de algo é impressionante. Quando nos conscientizamos sobre a ação positiva ou negativa de qualquer ato, tendemos a nos posicionar contra ou a favor. Assim ocorre, inclusive, no despertar da consciência ambiental. Bom seria que as crianças já fossem despertadas a partir da família. Seguidamente, a escola ela somaria com suas didáticas, a sua prática pedagógica aplicada aos conhecimentos ambientais e a sua preservação,
As associações de moradores, aliadas ao poder público, precisam mobilizar-se para essa grande empreitada. As mídias sociais, como a televisão, o rádio e também as redes sociais, devem proporcionar nas suas páginas, nas suas plataformas, a ampliação de diretrizes conscientizadoras para a preservação do meio ambiente. O Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais devem atuar através também da elaboração de leis que ajudem nesse propósito. Com o aumento do consumo, veio também a produção de lixo, principalmente a partir dos anos 1980. Os países buscam o pleno desenvolvimento econômico, mas isso não deve impor a destruição do meio ambiente, o qual é vital para a vida de um modo geral. É só notarmos a questão do aquecimento da Terra, que vivenciamos no tempo presente. Esse problema é tão sério que é só pensarmos no caso brasileiro, com a produção de lixo em torno de 240 mil toneladas por dia, reforçando ainda mais a ideia do consumo responsável e a reciclagem como elemento essencial para a redução dos lixões, os quais são uma realidade aqui em nosso país. As cidades precisam oferecer a coleta regular do lixo doméstico ou hospitalar. As comunidades precisam estar conscientes do seu papel ambiental, não depositando os seus rejeitos, o seu lixo doméstico nas ruas. O consumo sustentável, ou seja, aquele consumo moderado, necessário, é essencial para o não esgotamento do potencial planetário. A partir desse princípio, podemos aliar outro fator fundamental, a reciclagem. O que é reciclar? Reciclar é reutilizar tudo aquilo que produzimos ou utilizamos para determinado propósito. Embalagens de produtos, papel, plástico, ferro, aço, cobre, alumínio e assim por diante. Grande é a variedade de materiais que podemos reutilizar. Além disso, a possibilidade de gerar emprego e renda para muitas pessoas é somada à salvação do planeta em que vivemos, evitando o esgotamento dos recursos naturais, dos quais necessitamos para a sobrevivência nossa e da própria natureza. Isso já começa em nossas casas. Guarda as embalagens plásticas, os vasos, né, os vasilhames de detergentes, desinfetantes, óleos de cozinha ou outros materiais disponíveis. Doe para os trabalhadores da reciclagem. Assim sendo, o seu papel de defensor da natureza e da cidadania está sendo realizado. Outro, outro fator para fazermos a reciclagem é a demora que a natureza ela leva para desintegrar esses resíduos produzidos pela humanidade, o que é bastante prejudicial para o meio ambiente, causando a poluição e destruindo a vida. Há projetos em várias partes do mundo para eliminar as embalagens plásticas, notadamente nos supermercados, onde o consumo disponível poderia ser, onde o consumidor, né, ele teria disponibilizado uma sacola retornável para se substituir aquelas sacolas descartáveis.